Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Figueiredo, eu sou professora de Biologia da Rede Estadual de Educação e para quem não assistiu o nosso primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam fazer o acompanhamento das explicações referentes ao segundo volume do Plano de Estudo Tutorado oferecido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Na semana 2 do PET referente ao ensino médio ao terceiro ano, nós temos aí, de novo, o eixo temático energia, dentro do tema de linguagens, dos tópicos bases da herança, referente aos estudos da lei de Mendel, e nós vamos trabalhar aqui, nessa segunda semana, identificar os princípios dessa lei de Mendel, e aqui eles vão colocar um pouquinho para vocês as características referentes à hereditariedade. Então, é aqui nesse conteúdo que nós vamos falar sobre genealogias e heredogramas. Para quem não conhece genealogias ou heredogramas, são essas representações referentes a uma família, um grupo familiar dentro das características genéticas. É comum, toda vez que a gente vê essa representação em forma de heredograma, a gente sempre tem uma legenda, e nessa legenda fica fácil da gente entender como ocorrem as transmissões de características de uma determinada situação que normalmente vai ser colocada para vocês em um exercício. Quando a gente olha para o heredograma, as primeiras coisas que a gente tem que observar são indivíduos do sexo masculino, que são representados aqui pelos indivíduos em um quadradinho, indivíduos do sexo feminino, que estão representados aí por essa bolinha. A gente pode ter, às vezes, os indivíduos que não é comentado, a característica genética dele. Nesse caso, a gente trabalha nas questões como criança, ou descendente, sem a determinação do sexo desse indivíduo. Toda vez que esse indivíduo ele estiver pintado, como é o que acontece aqui, isso indica que ele vai ser afetado por uma determinada característica, e essa característica normalmente é o nosso objetivo de estudo. Isso pode estar relacionado a uma doença hereditária, pode estar relacionada a uma característica física desse indivíduo. Um exemplo claro que é muito trabalhado para vocês é o daltonismo, que é uma característica ligada ao cromossomo X e que é passada de forma hereditária, sendo que é muito comum a gente encontrar essa característica sendo passada principalmente para os filhos, indivíduos do sexo masculino. Esse tracinho que a gente observa entre os indivíduos indica que houve aí um casamento, e esse casamento não é considerado consanguíneo. O que é isso? É um casamento que ocorre entre indivíduos que têm uma semelhança genética, considerados parentes próximos, como ocorre aqui nesse outro exemplo. Assim, a gente tem a representação de um casamento onde não houve a geração de descendentes. Nesse caso aqui, esses descendentes que são gerados, eles são gêmeos fraternos, também chamados de dizigóticos ou bivitelinos, ou seja, são aqueles gêmeos que têm características diferentes, sexos diferentes, podem ser inclusive de pais diferentes, apenas vão compartilhar no mesmo momento o útero durante a gestação. Inclusive, podem ser gerados em momentos diferentes nessa mãe, justamente porque ela ovulou mais de uma vez. E aqui a gente tem os gêmeos univitelinos. Esses gêmeos univitelinos, eles normalmente vão apresentar aí, então, o contrário do que acontecia nos dizigóticos, a mesma característica genética, obrigatoriamente os mesmos sexos e, inclusive, são muito semelhantes em relação ao seu fenótipo e genótipo. E aqui a gente tem a representação de todos os indivíduos aí descendentes de uma mesma família, tanto indivíduos do sexo masculino quanto de indivíduos de sexos femininos. O interessante da gente entender é o seguinte: pela observação da genealogia,
a gente vai conseguir, por exemplo, interpretar se essas características passadas são dominantes ou são recessivas, se elas são ligadas ao sexo, como eu disse em relação ao daltonismo, ou quando elas são simplesmente características que afetam o físico do indivíduo sem aí ter uma relação direta com a característica sexual. Se a gente observar, por exemplo, esse heredograma que foi colocado aqui para vocês na questão, a gente observa que a gente tem, nesse caso, uma mãe afetada e um filho afetado. Esse filho teve aí seus descendentes e nenhum deles foi afetado. Uma das filhas desse casal também passou pelo processo aí de casamento, e nesse caso um casamento consanguíneo, e essa característica retornou aqui. Pessoal, toda vez que eu observo pais com a característica e filhos que não apresentam essa característica com grande frequência, e principalmente indivíduos que não apresentam a característica, e ela ressurge aqui, ó, na descendência, o que a gente tem? A gente vai ter uma característica considerada como recessiva. Isso é extremamente importante, porque eu entendendo como essa característica se comporta dentro aí desse padrão genético, fica fácil de eu interpretar. Segundo essas características também, não tem aí como eu dar certeza para vocês que ela é uma característica ligada ao sexo ou não. Por quê? Porque a gente tem aí 2 indivíduos afetados e apenas uma mulher afetada, né, do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Isso não dá para a gente uma certeza se a característica é autossômica ou não. Ela poderia sim ser relacionada ao sexo, principalmente porque esse X que essa mãe possui, que houve aí uma modificação na característica, foi obrigatoriamente passada para esse menino, que passou para suas filhas, que possivelmente, por terem herdado a característica dominante da sua mãe, não apresentaram aí a situação da característica representada, e essa filha passou o X aí com a alteração que gerou então essa característica recessiva do indivíduo. Então, observando esse padrão, possivelmente ele reflete uma característica ligada ao cromossomo X. E aí, normalmente, né, nós observamos aí vários exemplos para vocês. É interessante que vocês façam esses exercícios, principalmente esses relacionados aos heredogramas, porque eles são muito comuns de serem utilizados. Outra coisa interessante dos heredogramas que foi feito nesse exercício é justamente a previsão de qual a característica genética dentro dos indivíduos aí da mesma família. Quando a gente não tem certeza se esse indivíduo é homozigoto, azinho, azão, ele pode ser, por exemplo, heterozigoto, azinho. Mas não tendo essa separação do fenótipo do heterozigoto com o homozigoto dominante, é comum a gente representar aqui, ó, dessa forma, um indivíduo que apresenta o azão tracinho. O que significa isso? Que ele tem sim uma característica dominante, mas eu não tenho como prever se ele é homozigoto ou heterozigoto. Professora, você explicou para a gente aqui que uma característica ela pode ser recessiva, como é o caso aqui provavelmente desse heredograma. Mas e se ela for dominante? Se ela for dominante, toda vez que a gente tem um caso aqui de indivíduos afetados, os filhos deverão ser afetados, a menos que o casal seja heterozigoto, e aí no cruzamento, às vezes o indivíduo vai apresentar o padrão recessivo. Fica mais uma dica aí para vocês. No mais, gostaria que vocês realizassem aí as atividades dentro dessa semana 2 do PET volume 2, e em qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários. Um grande abraço para vocês e no próximo vídeo vamos tratar da semana 3. Um abraço!